Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Sérgio e hoje nós vamos ter uma aula de conjuntos numéricos, ok? Vamos lá então ver o que é isso, para que eles servem, onde nós usamos eles no dia a dia, não é isso? O primeiro conjuntinho é o conjuntinho que recebe o símbolo n, tá? Então o conjunto n é o conjunto dos números naturais. E eles apareceram pela necessidade mesmo, né? Para fazer contagem, para manusear algumas coisas que os povos antigos tinham, por exemplo, ovelhas, não é isso? Para fazer a contagem do final do dia. Então, os naturais receberam o símbolo n e o conjunto são os elementos 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito, certo? Perceberam um detalhe? Conjuntos começa com chave, hein? Então, os elementos que pertencem a esse conjunto estão entre essas chaves. 0, 1, 2, 3 e vai para o mais infinito, certo? Aí tem um símbolo especial, olha só. Se você vê essa estrelinha aqui, o asterisco, significa sem o zero, tá? É o conjunto dos naturais, só que os naturais, é isso, que não tem o zero. Então, 1, 2, 3 e vai para o infinito também. Tudo bem? Então, o conjunto dos naturais nós usamos então em muitas situações do dia a dia, não é isso? Se você vê então o símbolo n em um exercício, significa que é o conjunto dos números naturais. E esses são os elementos que pertencem a esse conjunto. Beleza? Vamos lá então. O próximo conjuntinho numérico que surgiu por necessidade foi o conjuntinho z. É isso. Então, o conjuntinho z é o símbolo que foi dado para o conjunto dos números inteiros. Tá? Então, quem são esses números inteiros? Além de somar, também houve a necessidade, né, de subtrair. Aí apareceram os números negativos nessa jogada, hein? Ó, 0, 1, 2, 3 são os naturais, não é isso? Agora tem também menos 1, menos 2, menos 3 e vai para o menos infinito. Ó, tudo entre chaves, tá? Então esse conjunto é o conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Agora vamos lá para alguns símbolos especiais. Z com asterisco. Significa o quê, né? Significa menos 3, menos 2, menos 1. Opa, cadê o zero? Não pode. Ó, conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, 1, 2, 3 e vai para o infinito. Vai para o menos infinito, vai para o mais infinito, só que o zero não pode participar. Joia? Agora, Z+. O conjunto Z+, é o conjunto dos estritamente positivos, não é isso? Ou nulo também. Não tem um asterisco. Então, nesse caso, 1, 2, 3, mais infinito, e o zero pode participar, porque não tem estrelinha aqui, ó. Se eu colocar Z mais com a estrelinha, eu risco zero. Tá? Aí são somente os números positivos, não é isso? Na verdade, que são os não negativos, né? Então, os não negativos é o Z+. Agora, o que são os não positivos? Ou melhor, o Z-. O Z- é menos infinito, olha a reticências aqui, e vai, menos 3, menos 2, menos 1, 0, certo? Então, esses são os números inteiros não positivos, que é o Z-. Tá? Isso daí você pode usar em algum problema, talvez. Você está resolvendo uma equação, ele vai te dar um universo, você tem que ficar atento ao universo que ele ofereceu para você. Se é Z-, se é Z+, ou se é Z, tá joia? Então, esses conjuntos numéricos são muito utilizados em resolução de situações problemas. Agora vamos lá. O conjunto Q. O conjunto Q é o conjunto dos números racionais. E olha só quem são eles, né? Q é o símbolo que foi dado para o conjunto dos números racionais. E agora nós temos menos 3, menos 5 sobre 2, menos 2, menos 1, 0, 1 terço, 1, 3 sobre 2, 2, 2,5. Então, nós temos aqui ó, frações, não é isso? Nós temos frações e temos também números com vírgula, não é isso? Tá? Ó, vários negativos também, vários positivos. Então, o conjunto Q, ele relaciona também agora as frações, certo? E aí, o que seria o Q com a estrelinha? O Q com a estrelinha seria os mesmos elementos, só que sem o zero. Não é isso? Você coloca o mesmo conjunto de cima, só que sem o zero. Agora, o que seria o Q+? O Q+ são quem, né? Os não negativos. Então, os não negativos. E os não negativos, ó, não tem estrelinha, inclui o zero, tá? E o que é o Q-? Não é isso? O Q- são os não positivos, não é isso? Então, aqui, ó, os não positivos. Beleza? Agora, esse é o conjunto Q, conjuntos racionais.
e por sinal é um dos conjuntinhos mais trabalhosos, não é isso? Beleza? Então vamos lá. Agora, depois de tudo isso, esses números até que a gente conhece, a gente usa em algumas situações, né? Vem aqui o conjuntinho dos números i, o conjuntinho dos irracionais. E quem são esses caras? Ó, os irracionais é tudo que não é racional. Então, o que é um número racional? É todo número que pode ser escrito na forma de fração, certo? Nós temos, então, ó, as raízes não exatas, menos raiz de 5, menos raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, também as constantes matemáticas, né, como π, como e, como φ. Mas aqui vamos destacar o π, que nós usamos muito ele na geometria, não é isso? O π vale aproximadamente 3,14, é isso? Então, nesse caso, o π vale 3,14, é uma constante matemática que nós usamos muito em geometria, certo? Agora vamos lá. Onde uma representação, para a gente ficar mais antenado com esses conjuntos. O primeiro conjunto que a gente analisou é o conjunto N. Então, o conjunto N é o conjuntinho que está aqui, ó. Não é isso? Ele é o menorzinho, está ali. Ele é infinito, porém, ele está contido dentro de todos os outros, ó. Aí depois, os inteiros vieram aqui, ó, e abraçaram eles, não é isso? Os naturais. Então, os naturais estão dentro dos inteiros, não é isso? Aí depois vieram os racionais, que são as frações, não é isso? Números decimais também, números com vírgula também, tá? Dízimas periódicas, depois a gente vai tratar de dízima periódica. Então, olha só, natural está dentro do inteiro, natural está dentro do racional, e inteiro está dentro do racional, certo? Agora, o que são os irracionais? Os irracionais é um conjuntinho que fica aqui à parte, ó, tá? Que são esses caras aqui que não se misturam com ninguém, né? As raízes não exatas e as constantes matemáticas. E depois, veio esse conjuntal maior aqui, que é o azul, ele abraça tudo que é o conjunto dos reais. É o conjunto R, certo? Então, o que é o conjunto dos números reais? Olha só, o conjunto dos números reais nada mais é do que você pega o conjunto dos números racionais, que é o conjunto que faz a união com os irracionais. Então, para o conjunto dos reais não tem nada novo, certo? Então, nós temos aqui o conjunto dos reais unindo esses dois conjuntinhos aqui que estão separados, ó, tá? Entenderam? E agora, eu sei que o foco nosso até o 9º ano não é o conjunto dos complexos, mas existe um último conjunto aqui, ó, que abraça os reais e incrementa mais algumas coisas. O que é o conjuntinho C, então? Conjuntinho dos números complexos, tá? O símbolo dele é C. Complexo não quer dizer que é difícil, tá? Mas quais são os elementos que compõem ele? Alguns elementos que são, no caso, estritamente complexos. Raiz de menos 1, raiz de menos 2, raiz de menos 3, raiz de menos 4, que são conhecidos como número imaginários, né? Então, nesse caso, esses carinhas aí são os elementos que compõem estritamente, né, exclusivamente, o conjunto dos complexos. Tá joia? Então, fiquem antenados aos símbolos que nós utilizamos nos conjuntos numéricos e esse diagrama vale a pena entender. Grande abraço, até a próxima aula.